E agora eu vou falar com o Jonathan, porque capivaras foram vistas novamente às margens do Arroio Dilúvio aqui em Porto Alegre. Especialistas alertam que os animais não representam riscos, tá? Mas a situação requer atenção. E o Jonathan Bittencourt está ao vivo no local, traz pra gente os detalhes. Encontrou por aí alguma capivara, Jonathan? Lícidas. Aqui não, viu? Não é o cenário, viu, Liliane? Um bom dia para todos que nos acompanham, para ti, para todos que acompanham a tela da Record. Nós estamos num laboratório na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui tem muito conhecimento envolvido. A gente vai falar de capivara, que apesar de nós não encontrarmos elas aqui, e às vezes até termos uma certa dificuldade de encontrá-las junto ao Arroio Dilúvio, não é porque a gente não encontra que elas não existam ou que muito menos necessitem de cuidados especiais, né? Professor, qual é o cenário hoje? Essa população ela vem aumentando das capivaras aqui junto ao Arroio Dilúvio, né? Sim, então, são os primeiros estudos, o primeiro mapeamento de população. Então, provavelmente o pessoal da ecologia vai começar a estudar, ver melhor isso aí. Só que a gente tem que ter em mente que é uma população que não tem predador. Porque, naturalmente, os predadores desses animais são onça parda, que, obviamente, não existe nessa região. Então, a tendência é que, tendo oferta de alimento, a população possa aumentar. É claro que isso requer estudos da ecologia. O pessoal da biologia começa a estudar a questão ecológica delas, mas é provável que a população aumente. E o que seria essa oferta de alimentos? Basta estar junto ao arroio que isso é o suficiente para elas se alimentarem da grama que tem ali, por exemplo? Sim, elas encontram um alimento, um animal herbívoro, elas encontram ali. É muito importante que a população não aumente. Se a gente fizer um comparativo com os problemas que nós tivemos no estado de São Paulo, por exemplo, foi muito em regiões onde as capivaras eram alimentadas, onde houve expansão da cana-de-açúcar, e por ter expansão da cana-de-açúcar houve uma oferta maior de alimento e as populações aumentaram de forma drástica, né? Então hoje a gente sabe que em algumas regiões do estado de São Paulo nós chegamos a ter 60 vezes mais capivaras do que nas regiões onde nós temos a capivara em equilíbrio, como por exemplo no Pantanal. Então chega a ter 60 vezes mais capivaras do que nessa região. A gente tem aqui um Amblyomma sculptum, que é o carrapato vetor da febre maculosa. Felizmente, é uma espécie de carrapato que não ocorre no Rio Grande do Sul, pelo menos não ainda. Olha só, ele é minúsculo, ele está aqui na lente e está sendo projetado na tela para a gente poder acompanhar. É o mesmo animal, são dois animais aqui? Um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. E assim, então isso é uma coisa bem importante que nas capivaras do Arroio Dilúvio, é o monitoramento acarológico. Então a gente saber quais são os carrapatos que possam estar nelas. A gente sabe, a princípio, de que o Amblyomma sculptum, o carrapato estrela, o famoso carrapato estrela, não ocorre no Rio Grande do Sul, mas ele tem registros pontuais já no estado de Santa Catarina. Então o monitoramento é extremamente importante para saber se essa espécie não vai chegar no nosso estado. Quais são os riscos associados a esse tipo de carrapato? E existe algum tipo diferente de carrapato que pode acometer as capivaras aqui de Porto Alegre? Sim. As capivaras aqui de Porto Alegre e as capivaras de forma geral, elas podem estar infestadas por um primo desse aqui, que é o Amblyomma dubitatum. É uma outra espécie de carrapato que é comum na nossa região, é comum ter nas capivaras. O Bernardo pode até trocar para vocês, para mostrar que eles são morfologicamente muito parecidos. Só um especialista, só alguém dentro do laboratório vai conseguir diferenciar uma espécie da outra. Tá? E tem como a gente deixar os carrapatos juntos ali, só para poder fazer essa comparação? Um do lado do outro. Aqui, no outro potinho, tem Amblyomma dubitatum. Então, esse carrapato, qual que é o grande problema desse carrapato? Esse carrapato é o vetor da febre maculosa causada pela Rickettsia rickettsii, que é um agente extremamente letal para humanos, é algo extremamente importante. Vocês devem ter visto várias matérias sobre os casos de febre maculosa no estado de São Paulo e em alguns outros estados, né? Principalmente em Campinas, cidade de Campinas teve aqueles surtos, teve aqueles problemas graves com febre maculosa. Então, esse é o grande problema desse carrapato. Que a gente não precisa se preocupar por aqui, pelo menos nesse cenário atual, nós não temos esse risco. Não. Por que a capivara lá é tão importante? Porque lá tem esse carrapato e lá tem a Rickettsia rickettsii, a bactéria mais importante. Agora, para a gente poder olhar, dá para perceber a diferença entre elas aqui, professor? Veja que o desenho do escudo é diferente. Então, são detalhes muito
tênues. Aqui a gente tem são detalhes muito tênues que só na lupa e alguém que trabalhe com isso que vai conseguir fazer essa diferenciação. No lado esquerdo, a gente tem o carrapato, aquele que é encontrado... Bota, Bernardo, um macho e uma fêmea e uma fêmea, que aí fica mais fácil a gente mostrar a diferença. Perfeito. De um lado, a gente tem, então, o carrapato, aquele que é encontrado em São Paulo, outro já em também em Santa Catarina, mas o outro, o que a gente tem aqui em Porto Alegre, que não é a mesma coisa. São primos, digamos assim. Agora, o professor falou de alimentação. Tem a grama, tem a vegetação, que a própria capivara se alimenta, e a alimentação que o ser humano dá. Isso também acaba impulsionando um crescimento populacional desordenado. Tudo isso impacta negativamente? Sim, a gente não recomenda a alimentação porque isso impacta em aumento de população. Ela é um roedor e o roedor vai se reproduzir muito de acordo com a oferta de alimento. Então a gente não recomenda que tenha essa maior oferta de alimento. A gente tem casos, por exemplo, em condomínios em Itu, no estado de São Paulo, em que a população foi aumentada e aumentando a população de carrapato, de capivara, consequentemente a gente aumenta a quantidade de carrapato. Aumentando a quantidade de carrapato, a gente aumenta o problema. Então, hoje, a febre maculosa ela é considerada uma zoonose potencializada por ação antrópica, ou seja, potencializada pela ação do homem. Professor, agora a gente consegue visualizar. Então, a gente tem aqui, ó, uma fêmea e um macho de amblioma sculptum, o carrapato estrela, uma fêmea e um macho de amblioma dubitatum, o carrapato da capivara. Perfeito. Esse da esquerda é aquele primo que está lá para Santa Catarina, até um pouquinho mais para São Paulo. Esse é o que a gente pode encontrar aqui. Isso. Lembrando que em Santa Catarina são registros pontuais, ele não está bem estabelecido, ele está bem estabelecido do norte do Paraná para cima, mas é muito importante que essa espécie não chegue para nós. Por enquanto é uma questão climática que evita que ela chegue, tá? Nós temos aqui, segundo a prefeitura, viu, pessoal, recomendações para a população: não se aproximar de capivaras, não alimentar os animais, evitar transitar a pé à noite próximo à área, reduzir a velocidade ao trafegar pelo local. Inclusive já existem câmeras apontadas ali para a região e também placas de trânsito alertando para a existência e a circulação eventual de capivaras, principalmente na região do bairro Praia de Belas. Não tentar capturar ou direcionar os animais, permitir que eles sigam o curso natural. Agora, o questionamento que fica é, sendo próximo de uma via de grande circulação, não poderia, quem sabe, já que a remoção dos animais pode ser um tanto agressiva, né? Cercar o local, pelo menos, para evitar que as capivaras entrem na via, por exemplo, na avenida. É uma medida agressiva, não é? O que pode ser feito? Toda alteração ambiental tem que ser muito bem estudada e muito pensada para ver as possíveis consequências, né? Então, cercar seria uma alteração ambiental bem significativa, né? Então, requer estudos prévios para que se pense nisso aí. A questão principal é que a população não tente contato porque podem haver interações agressivas, principalmente machos territorialistas, fêmeas com filhotes. Cuidar os seus cães, para que os seus cães também não tenham contato com elas, para que não tenham interações agressivas entre cães e capivaras. E atenção ao dirigir, porque a capivara ela vai utilizar a rodovia se ela precisar se deslocar de um lugar para o outro, senão ela vai se manter na beira do rio ali, não vai querer estar no meio da rua. Perfeito, muito obrigado, professor João Soares. Ô amigo, aqui o teu nome? Bernardo. O Bernardo apareceu aqui na tela também, tem que ser apresentado, né? Está fazendo esse trabalho muito bacana e que, inclusive, nos ajuda a compreender as diferenças que existem, até mesmo de vetores, como a própria presença do carrapato, que aqui no Rio Grande do Sul difere de São Paulo em casos de doenças, até mesmo mais graves para o ser humano. O ecossistema ele precisa permanecer equilibrado, existem alguns desequilíbrios que acabam trazendo as capivaras, inclusive para cá, né, como a questão das próprias enchentes que foram registradas, mas a gente precisa manter preservado e o mínimo tocado pelo ser humano, né? De certa forma, a nossa influência, quanto menor for com relação às capivaras, menor vai ser o desequilíbrio potencial também na região. Então a gente segue monitorando e trazendo mais detalhes. Já são 12 capivaras na região do Arroio Dilúvio, viu? Muito obrigada, Jonathan, por trazer todas essas informações para a gente, muito importantes, inclusive. Falamos do equilíbrio da natureza, da importância de que as pessoas fiquem afastadas. A gente fica curioso, claro, é um animal que muitas vezes as crianças gostam muito, tem diversos bichinhos e desenhos, né? Bichinhos de
de pelúcia, brinquedos, desenhos que mostram as capivaras, que viraram inclusive uma febre entre a criançada e até entre os adultos também, viu? Mas a gente não pode chegar assim tão perto, como nos explicou o professor, tem essa questão também dos carrapatos, então olha, melhor só olhar de longe e não alimentar.